Olá, bem-vindo a mais um Bit a Byte, o podcast da NV7. Hoje com um tema muito bacana e com um convidado para lá de especial. Nós vamos falar hoje sobre o futuro da segurança e se ele é invisível, ou seja, proteção integrada sem fricção na jornada do cliente. A gente tem falado sobre esse tema, comentamos sobre esse tema ali um pouquinho no Gartner e hoje eu trouxe o Rafael Venâncio, um amigo de longa data. Rafa, obrigada por você estar aqui. Né? Mais de 20 anos aí de história nossa, né? De Brasília até São Paulo, né? Eu acabo revelando a minha idade toda vez que eu falo que os meus convidados eu conheço há 10, 15, 20 anos. Isso não me ajuda em absolutamente nada, mas é isso. A fila, a gente não, só vai para frente, né? Da fila, a gente não consegue voltar, então daqui é só para frente mesmo e olhe lá. A gente vai falar de um tema hoje com vocês que é nuvem, cloud, e um assunto que está muito em alta. O Rafael é um especialista. Vou apresentar ele aqui para vocês e prestem atenção porque esse episódio está muito especial. Vou fazer a apresentação aqui sua, Rafa. Rafael, vice-presidente hoje de nuvem da Fortinet para América Latina, Caribe e Canadá, com mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia. Peraí, Venâncio, esse número aqui está errado, porque se eu te conheço há 20 e você já trabalha, eu acho que você tem que ajustar esse número aqui no seu perfil, tá? Acho que deve ter uns 23, 24, tá, gente? Hoje o Venâncio é responsável pelos projetos de cloud da Fortinet, né? Então, ele está na Fortinet desde 2020, saiu da F5 e foi para a Fortinet. Ele lidera hoje as equipes de BDM, parte de canais e Insight Sales desse segmento. Formado em engenharia de telecomunicações, né, Venâncio? E produção pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro. De novo, hoje esse episódio está muito especial. Eu sempre quis trazer o Venâncio para a gente conversar sobre isso. Mas é isso, né, gente? Presidente de empresa, a agenda é mais difícil. Mas como amigo, ele topou estar aqui com a gente. E fiquem ligados que vai ser um episódio muito bacana. Venâncio, obrigada por ter aceitado o meu convite, querido. Imagina, é um prazer estar aqui. Bom que você revelou sua idade e a minha também, né? Se a gente eu não se posso conhece ficar há tanto sozinha tempo. nessa. Não, mas é verdade. Já foram várias empresas, né? A parceria duradoura. E isso demonstra também que a conexão, a parceria fica independente da empresa, né? De quantas a gente já passou, mas sempre trabalhando junto, entregando benefício e valor para o nosso cliente. Eu gosto de dizer que no final do dia são pessoas. Então, acho que essa relação que a gente tem é exatamente, vai para um lugar, vai para outro e a amizade permanece. Né? A gente estava aqui conversando um pouquinho antes de começar a gravação e falando exatamente disso. Venâncio, antes de eu começar as perguntas, me diz... Aí eu vou sair do roteiro, os meus convidados adoram quando eu faço isso. Você saiu de uma empresa como a F5, né? Uma empresa... ali 2020 ainda muito na coisa do hardware, do on-premise, né? E eu sei disso porque eu acompanhei essa sua jornada na F5. Como que foi essa sua transição, né? Obviamente, você já com todo esse conhecimento de cloud, mas coisas um pouco diferentes, né? Como foi para o Venâncio essa transição? E por que eu faço essa pergunta? Porque eu vi muito sucesso nessa sua transição, né? Você entrou em 2020 na Fortinet em uma posição e hoje você... é a pessoa de cloud dentro da Fortinet, América Latina e Canadá. Como é que foi isso para você? Eu acho que vale a pena voltar um pouquinho, né? Na minha carreira, eu fui uma pessoa que sempre procurei novos desafios, né? Então, comecei lá atrás, na Equant, France Telecom ainda, trabalhando com suporte na área técnica, né? Foi onde eu fui efetivado, estagiário. Depois eu saí de uma operação de suporte e fui para Aruba. Uma empresa de Wi-Fi, uma startup começando, já com a América Latina também. Então, já lá de trás, também, essa visão de querer trabalhar com múltiplos países, múltiplas culturas. E aí, depois da Aruba também, fui para um distribuidor. Então, assim, sempre buscando novos desafios, um crescimento. E aí, essa última transição realmente, né, da F5, onde já cuidava toda a parte de alianças e parcerias, canais, onde eu tive... né, o primeiro contato com os provedores de nuvem, e foi no momento também de mudança de mercado, né? Os fabricantes, a F5 começou a criar também soluções de segurança em nuvem, proteção, o as a service pegando forte, e eu vi uma oportunidade grande, né? Já tinha recebido alguns convites
Mas esse, assim, acho que me encheu os olhos por isso, por fazer algo novo, criar uma área, criar uma equipe de algo que eu via como futuro, né? Naquele momento, lá atrás, 2019... Antes da pandemia, é verdade. Antes da pandemia, eu via como um futuro, algo que tinha muito a crescer, né? E quando a gente olha hoje, a cloud já não é futuro, já é mais do que realidade. Mas se a gente pegar os números, né? A AWS apresentou essa semana, no evento deles, só 15% dos workloads já foram migrados para a nuvem. É assustador, é só a ponta do iceberg. 100% vai ser migrado? Eu, particularmente, não acredito nisso, né? Eu acho que o mundo é híbrido, vai ser cada vez mais híbrido. Então, multi-cloud, como a gente queira chamar, vai ser distribuído entre on-premise e a nuvem. Mas 15% ainda é pouco. Ainda tem muita coisa para ser migrada. Eu acho que nessa realidade que vivemos, eu concordo 100% com você. Eu tive alguns convidados no Gartner, onde a gente gravou ao vivo, e foi falado muito isso, né? Vamos pegar aqui a inteligência artificial, né? A IA generativa, como a gente conhece, né? A gente fala de inteligência artificial já há muito tempo. Sim. Mas essa que a gente teve esse boom, e os meus convidados, eu quero a sua opinião, eles concordaram comigo, de 4 anos para cá, a generativa da conversa com o ChatGPT e tudo isso que está acontecendo. Então, eu concordo 100% com você que a gente está muito na ponta desse iceberg ainda. Venâncio, pegando esse gancho, então, eu tenho uma pesquisa aqui da Bairmart, um instituto, né, de pesquisa, que ela fala o seguinte: 70% dos usuários têm abandonado os cadastros longos ou autenticações complexas, né? Como é que podemos hoje, na sua opinião, aplicar segurança robusta sem comprometer a fluidez da jornada digital? A segurança precisa ser cada vez mais transparente, né? Ou a gente brinca, invisível para o usuário. A gente não pode colocar mais um dificultador, algo que vai atrapalhar, vai atrasar ou vai deixar mais complexo. Então, o objetivo que a gente tem como fornecedor, acho que a maioria dos fornecedores, é colocar isso, deixar o mais transparente possível para que tenha essa fluidez e que o usuário final não se desmotive, não canse e não abandone o que ele precisa fazer. Então, existem diferentes maneiras de fazer isso, né? A gente tenta integrar cada vez mais as soluções dentro do pipeline, dentro das aplicações, mas não tem como a gente deixar a segurança de lado, né? A segurança hoje, a gente fala que é a continuidade de negócio. Não dá para tratar a segurança como algo isolado, separado. A segurança é a continuidade de negócio. Quando a gente consegue levar essa mensagem, explicar isso para o CISO, para o C-Level, muda. Eles passam a entender e eles vêm com a gente nessa jornada de deixar a segurança mais invisível possível e o mais simples possível para o usuário. Para o usuário final. Para a gente é o contrário. A gente sabe que a complexidade só aumenta. Né? Você acabou de comentar da IA sendo utilizado para ataques cada vez mais. Então, é humanamente impossível a gente se defender sem utilizar IA. Então, eu acho que é isso. É muito nessa linha de tentar automatizar, simplificar e facilitar ao máximo para o nosso usuário, por mais que a gente tenha mais trabalho com isso, né? E dificulte a nossa vida. Mas do lado de cá do balcão, exatamente. Né? Esse é um assunto que eu comentei no último podcast com o nosso convidado, né? Que é o Jefferson Profeta, o Country Manager da CrowdStrike. E eu dei esse exemplo, que hoje qualquer produto novo de uma empresa, ele não pode mais sair sem estar, como você falou, ligado à tecnologia. Né? A gente vê muitos ataques onde meu negócio é logística, meu negócio é caminhão, por que eu vou investir em tecnologia? Até quando uma empresa dessa é atacada e a pessoa fala, opa, perdi muito dinheiro aqui. E o podcast da NV7, eu falo muito isso para os convidados, é justamente para trazer essa conscientização. Olha, exatamente o que você falou, tecnologia e produto, eles precisam estar ligados. Então, eu concordo com você. Agora, a gente tem um usuário ali na ponta, né? Que qualquer coisa... Então, a gente tem que fazer coisas mirabolantes para que fique tranquilo para o usuário e em todo o nosso trabalho aqui de background. É por isso que existem Venâncios e Fortinets e F5 aí, para que a gente consiga
consiga fazer isso. Mas isso, para mim, é muito forte, é muito latente. E o que eu acho mais legal é que hoje a gente já conversa com alguns C-levels, vice-presidentes, que eles enxergam a empresa deles como uma empresa de tecnologia. Eu fiquei muito legal, feliz né? em uma Quando reunião. Você pega essa maturidade, é muito uma legal. Uma empresa de energia. Eu falei, não, a gente hoje é uma empresa de tecnologia. Já tem essa visão, esse entendimento de que a energia é só o produto final para o usuário dele. Mas ele é uma empresa de tecnologia. Investe cada vez mais em diferentes áreas justamente para levar esse diferencial, para ter uma vantagem competitiva em frente às outras, entregar o melhor serviço, nesse caso, para o usuário final. Então, a gente começa a ver já uma transição aqui no Brasil desse perfil de cliente. Que bom, isso é bom. Quando a empresa fala é uma empresa de tecnologia e é uma empresa de energia... A gente fica feliz pelo cliente. Aí você fala, nossa, ok, o trabalho tá dando certo, né? Isso aí. Nessa mesma pesquisa, Venâncio, 88% dos consumidores acabam esperando experiências ali mais personalizadas e seguras, né? Quais tecnologias hoje, dentro da sua vivência, dentro da Fortinet, permite adaptar esse nível de proteção dessa forma invisível e contextual? Então, vou aprofundar um pouquinho a sua resposta, né? Então, vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? Então, como é que hoje o Venâncio, a Fortinet, faz essa adaptação para essa proteção ali invisível e mais contextual ali para o usuário final? A gente não basta ter uma proteção, né? Eu preciso entender o meu usuário. Eu preciso entender o comportamento desse usuário, da onde ele vem, qual browser ele utiliza, qual é o dispositivo, até o horário, geolocalização, enfim. A gente precisa entender, conhecer esse usuário. Conhecendo o usuário, eu também consigo adaptar ou proteger melhor a aplicação. Tá. Então, vai além. Por isso que também é transparente, é invisível para o usuário. Porque eu conheço ele pelo comportamento dele, pelo que ele faz, pelas características dele, mas eu não estou impactando a experiência dele, eu não estou dificultando o acesso dele. Então, eu acho que vai muito nessa linha de ir adaptando à medida que ele vai evoluindo. Ao mesmo tempo, se a gente identifica alguma possível vulnerabilidade, alguma ameaça, a gente também vai colocando mais camadas e mais barreiras de proteção. Né? Então, a gente começa a validar, vai botar um CAPTCHA, vai botar algum outro fator de autenticação para poder ir garantindo, né, que tanto o usuário quanto a aplicação estejam seguros. Não adianta a gente também só pensar de um lado do jogo, do tabuleiro. A gente tem que proteger fim a fim, né? Usuário, dispositivo e aplicação. Então, não é fácil, mas a gente já tem maneiras de fazer isso há algum tempo. Muita coisa de machine learning, né? O IA, a gente está falando de IA agora, com esse boom que você comentou. Mas, por exemplo, se você pegar as patentes hoje da Fortinet, é a empresa de segurança com a maior quantidade de patentes, mas a gente tem mais de 500 patentes em aprovação, né? Esperando serem aprovadas. Um dado que me chama muito a atenção, que mais da metade dessas patentes são relacionadas a IA. Ou seja, são coisas que estão sendo 250, trabalhadas 260, há muitos anos já. Né? A patente não está pendente de aprovação agora. Isso começou a ser trabalhado há 3, 4 anos atrás. Então, realmente... 500 patentes é coisa pra caramba. Só pendentes, né? 1.300 e poucas existentes. Quantas existentes? 1.300 e poucas existentes. E aí, quando você fala patentes, a Fortinet, isso mundo. Hoje a empresa que tem mais patente mundo. Legal. Eu não sabia dessa informação. Muito legal. Muito legal. Tem esse dado que depois a gente pode compartilhar, mas é bem interessante, realmente. Perfeito. Convidado bom é assim, gente. Ele me dá a resposta que já linka com a minha pergunta, entendeu? Então, certinho. Eu tenho uma curiosidade, Venâncio, que é o seguinte, né? Ainda falando um pouquinho sobre a adoção das crescentes soluções aí baseadas em comportamento, né? E uma coisa que eu tenho ouvido muito de alguns clientes até é o seguinte, né? Como que, por exemplo, uma autenticação passiva ou uma biometria, principalmente a biometria comportamental, né? Vamos dizer assim, né? Quais os limites éticos? Porque entra um pouquinho nisso, né? Então, quais os limites éticos e técnicos na sua opinião dessa abordagem, o quão invisível para a segurança, sabe? Porque a gente acaba entrando um pouco nisso, né? Qual que é a sua visão nessa experiência, principalmente aí de Fortinet, né, de 2020 para cá?
É um limite, é um limiar bem difícil da gente definir quando a gente entra para o lado do pessoal desse usuário e quando a gente se mantém no corporativo. A gente tenta ir muito na linha do limite da empresa, né? Até onde a empresa quer monitorar aquele usuário dele, até onde ela permite certos acessos e comportamentos do usuário a partir de dispositivos corporativos ou de dispositivos pessoais. Uhum. Então, a gente consegue ter, né, essa biometria comportamental ajustada ao dispositivo, ajustada à empresa. Tá. Então, Ok. se a empresa permite certas ações ou certos acessos de uma máquina corporativa, a gente é um pouco menos flexível. Se ele está usando, por exemplo, um dispositivo pessoal, a gente pode ser um pouco mais flexível e permitir acesso que na outra máquina não vai ser. Mas esse limite é muito mais da empresa do que da tecnologia, né? Da tecnologia, ela vai ser adaptada, a gente vai ajustando a necessidade dos nossos clientes. E a necessidade do cliente também tem muito a ver com a atividade fim dessa empresa. Né? Se a gente está falando de um laboratório, de empresas médicas, trabalhando com dados super sensíveis, né? O mesmo mercado financeiro, esse limite é mais apertado. Não vou permitir tanta coisa. Ou não deveria. Permitir, né? Tem empresa também que não tem essa maturidade. E aí, enfim, maturidade é um outro... É um outro tema, né? Também de que tem muita empresa que não tem uma maturidade para tratar esse tipo de tecnologia. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Né? Você vê que não tem nada isolado. Está tudo conectado. Cada entrevista e cada tema que eu trago aqui é um aprendizado para nós e os nossos inscritos aí no canal do Bit a Byte. Mas eu fico assustada com esses dados, né? Com essas questões que a gente traz. E é muito legal você falar assim, até onde a empresa, né, o nosso cliente, vai permitir. E você falou de instituições financeiras, mas eu vejo esse limite mais alto nas empresas ali já com uma média maturidade, sabe? Talvez as pequenas, mas existem hoje empresas médias, por exemplo, que a Nive7 trabalha, que se entendem como empresa de tecnologia, né? Você falou de ciência, e aí agora, conversando com você, me veio na cabeça, a gente tem 2 de saúde e que se entendem como empresas de tecnologia, né? Então, é muito bacana isso mesmo, né? Que é fruto um pouco do nosso trabalho de dia a dia, né? De conscientização. Não é só entregar o produto ou entregar a tecnologia para o cliente. É conscientizar e ajudar o mercado a evoluir nessa maturidade. Mas um dado que me chama muito a atenção quando a gente fala de identidade e em nuvem, né, especificamente, que é a minha área, no mundo tradicional, né, no mundo on-premise, a gente não dava acesso às pessoas, enfim, a quem precisava, a 100% do meu data center. Exatamente. Para todo mundo. Era super restrito, era super controlado, quem vai acessar o quê. Tinha chave no servidor na nossa época. Eu dei esse exemplo tinha chave. Opa. Mas quando a gente vai para o mundo de nuvem, por incrível que pareça, hoje, mais da metade dos acessos da nuvem, né? Qual é o acesso que a gente dá? É o usuário sem, é a credencial dele de acesso. E na nuvem, mais da metade dos usuários tem um acesso de admin, de full acesso. Então, é algo que é impensável no mundo tradicional, no mundo nosso on-premise ali, que a gente conheceu, né? Mas na nuvem essa maturidade ainda é muito baixa. Né? Na dúvida, dá acesso, vai liberando. Porque acha que está seguro, né? Acha que está seguro. Muitas vezes, quem começou esse ambiente de cloud não é a equipe de segurança. A segurança não olhava só on-premise, agora, cada vez mais, começa a olhar para a segurança de nuvem também. Então, são maturidades distintas dentro de uma mesma empresa. Né? Por isso que eu falei que depende muito da maturidade da empresa e da área da empresa. Da área da empresa. E é muito legal você tocar nesse assunto, porque não vamos falar nomes, mas nas empresas de nuvens aí, as mais conhecidas, né? Isso eu falo muito com os nossos clientes. Não, mas eu já estou aqui na nuvem A, na nuvem B, e o firewall que está aqui está tranquilo, ela já me provê isso. E a gente sabe que não é assim. A gente que está do lado de cá, eles não estão... Ele tem um firewallzinho ali, realmente, mas a gente não está olhando. Né? Essa empresa gigante, essas gigantes, eles não estão olhando. Então, a gente precisa de soluções. As soluções, por exemplo, que a Fortinet mesmo trabalha, as soluções ali da área que você é responsável, né? Mas tem muita gente que pensa assim ainda. Porque
principalmente Firewall. Firewall é um Firewall, né? Quais são as características do Firewall? É uma proteção, é uma camada de proteção, mas a especificação desse Firewall é muito diferente, né? Quando a gente pega hoje em dia, no mundo tradicional, no on-premise, é inimaginável um cliente ter uma solução de Firewall que não seja um Next Generation Firewall. Sim. Hoje... Na nuvem, isso é comum. Você tem um Firewall nativo, camada 4. Então, é por isso que eu falo da maturidade. A mesma coisa acontece com a aplicação, né? O WAF. Então, você tem o WAF nativo de nuvem que não protege o WASP Top 10. Né? O que é o WASP Top 10? São os 10 ataques mais conhecidos das aplicações. Se o WAF não protege os 10 ataques mais conhecidos, você imagina os novos tipos de ataque, Zero Day... Então... foi. Já aconteceu e aí é tarde demais. Exatamente. Nós, pegando esse gancho de aplicação, com o avanço das APIs e a parte de microserviços, né, que exigem aí uma segurança granular hoje, qual a sua visão, né? Como é que a gente pode evitar que esse nível de controle que a gente está falando aí crie fricções invisíveis para esse usuário final, né? O que você tem visto, o que a Fortinet tem feito nesse cenário, né? Falando especificamente aí, já que você entrou falando, né, de API. A gente tinha, né, lá atrás as aplicações monolíticas, aplicações de 3 camadas, e hoje a grande maioria já baseada em microserviço, totalmente distribuída, né, essas aplicações. E para fazer as aplicações funcionarem, serem mais rápidas, mais efetivas nessa distribuição, você precisa ter essas APIs, né? Ela precisa se conectar de alguma maneira e a conexão é feita por API. Então, ajuda muito. Hoje é quase impossível falar de aplicação em nuvem sem API. Sem API. Por outro lado, cada API dessa é uma porta de entrada para um ataque. Então, a gente está aumentando a superfície de ataque absurdamente em nuvem. Né? Você tem a superfície muito maior, porque você tem agora esse microserviço que depende dessas APIs, e essas APIs estão abertas, ou a grande maioria das APIs estão abertas para ataque. A gente precisa ter uma solução efetiva de proteção dessas APIs, né? Então, você precisa ter uma solução que entenda o microserviço para proteger essas APIs de maneira efetiva. Para o usuário, isso precisa ser transparente, né? A gente acabou de falar no início da conversa que o usuário, quanto mais complexo, quanto mais dificuldade, quanto mais camadas você colocar que o usuário perceba, vai ser menos eficiente. Então, a gente tem soluções de proteção de API que vão ser transparentes para os usuários, mas é sem dúvida fundamental. É essencial a gente proteger as APIs. Hoje, não basta você ter uma solução, por exemplo, de WAF, de proteção de aplicação, e não pensar em proteção de API. É praticamente inefetivo. Mas você concorda, e aí é uma visão minha e quero sua opinião, que isso ainda não tem sido amplamente feito, essa questão de proteção de API? Porque quando a gente fala de WAF, né, eu vou voltar aqui um pouquinho ali na nossa época de F5, né, e a gente agora com essa parceria com vocês e Fortinet, a gente tem falado muito isso, até olhando para a cloud, mas eu vejo e participo de eventos em que as pessoas às vezes não estão olhando para isso, né? Sem dúvida. Vamos desenvolvedor tá lá, esteira, produção, vamos. E a gente não está olhando essa ampliação da superfície de ataque, como você falou. Isso é uma percepção minha ou você enxerga dessa forma também? Eu enxergo dessa forma e muitas pessoas ainda me perguntam, mas por que é assim? Né? Então, a gente tenta entender, né? Como eu preciso... Para ajudar o meu cliente, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, quando a gente olha, a API é muito usada em nuvem, né? Normalmente, quem começou a consumir nuvem dentro das empresas, e até hoje, muitas equipes que cuidam da nuvem dentro dos clientes, não são equipes de segurança, são equipes de aplicação, de negócio. São outras áreas que, como a gente falou também, né, estão virando empresas de tecnologia, então está todo mundo consumindo e não tem essa visão e preocupação de proteção da API. Então, a gente precisa de soluções, né, nativas e transparentes, como o KNAP, por exemplo, para estar nessa esteira desde o início. Sem que o desenvolvedor, obviamente que ele sabe, mas sem atrapalhar esse desenvolvedor. Né, na maneira invisível, no sentido de que eu não vou dificultar a sua vida, eu não vou atrasar a sua entrega. Essas equipes têm uma pressão muito grande de tempo. Exatamente. Eu preciso entregar uma nova versão hoje às 18 horas. Eu acabei de receber a missão. Então, qualquer coisa que vá atrasar essa entrega, né?
essa entrega, vai tirar, não vai ser implementada, esquece. E não é só decisão do desenvolvedor, né? A gente, às vezes, critica muito a equipe de desenvolvimento, o time de DevOps, mas essa decisão, muitas vezes, vem do nível executivo. Pela falta de consciência. Não, você precisa entregar, eu preciso botar no ar amanhã, não quero saber. E esse não quero saber, ele está, muitas vezes, negligenciando a segurança. Mas o lado bom, esse é o lado ruim ou difícil, né? O lado bom é que existem soluções, né, que desde o início lá, quando você estiver utilizando uma biblioteca para desenvolver esse código, você consegue monitorando, validando, né, fazendo scan, desde o scan estático, depois o dinâmico desse código compilado, até o momento que essa aplicação vai entrar em produção. Então, né, no mundo ideal, a gente protege do início ao fim, desde do começo do desenvolvimento até a publicação dessa aplicação, do runtime dessa aplicação em tempo real. E aí, obviamente, olhando toda a parte de APIs. Mas precisa ter, de novo, também uma consciência, tanto dos gestores quanto do time de desenvolvimento. E acho que o nosso objetivo, como, né, fornecedor de segurança, é mostrar que isso pode ser feito de maneira transparente. Sem atrasar, sem dificultar. Pelo contrário, né, é uma responsabilidade que eles podem não ter consciência hoje da segurança, da aplicação deles, mas que essa responsabilidade passa a ser compartilhada, vem para a gente, porque a gente agora tem uma camada de proteção ali, ou várias camadas, na verdade, de proteção nesse código, nessa aplicação. Vamos falar um pouquinho agora de inteligência artificial. Falamos ali no início, né, esse boom, né, eu comecei falando, você, numa das minhas perguntas feitas aqui, você também falou. Então, frente a esse futuro, né, cada vez mais orientado por inteligência artificial, qual o papel, na sua opinião, da automação adaptativa e preditiva na construção, né, desses ambientes seguros que nem o usuário percebe, isso é muito maluco para mim, mas ele sente confiança em usar. E quando sente confiança em usar, é muito maluco, porque antigamente a gente não confiava nessas coisas, né? Você ia no banco para assinar o papel, você... Era ligação telefônica ali para, né, para confirmar. Você não tinha problema de vazamento de cartão de crédito, né? Vamos revelar a nossa idade aqui de novo, né? Da maquininha com carbono. Eu cheguei a meus primeiros trabalhos, eu trabalhava numa clínica de saúde e eu passava o cartão naquele papel carbono com papelzinho lá das marcas, né? Não vamos... se vocês quiserem, podem pagar aqui royalties para o nosso Bit-a-Byte, então não vou dizer marca. Mas você passava ali nas operadoras, né? E eu lembro que no final da semana eu juntava aquele bolo de papel e mandava para a operadora do cartão de crédito. Que também fazia a validação manual. Que fazia também a validação manual, né? Então, e existia essa preocupação, né? Hoje você vê pessoas de mais idade ainda querendo ir ao banco, né? Se você pega as instituições aí que trabalham ali, o FGTS e tudo mais, você vê aquela pessoa, não quero fazer pelo celular ou não dou conta de fazer pelo celular. Isso mudou, né? Nossa geração para cá já sente super confiança, né? E é por isso que eu quis trazer essa pergunta. Então, hoje você está ali sentado numa palestra, você faz uma transferência de 1.000, de 1 milhão, enfim, né? Tudo ali à mão. Então, as pessoas hoje, os usuários hoje têm muita confiança, né? Então, trazendo isso, assim, qual que é a sua opinião, né? Nesse papel da automação, aí repetindo, adaptativa e preditiva, onde nem os usuários percebem isso, mas sentem essa confiança ao usar? Primeiro, quando o usuário sente confiança, o consumo explode, né? Então, a utilização, ela explode. Se não tivesse essa confiança, demoraria muito mais tempo a adoção. E quando a gente fala nessa automação, e aí, de novo, não tem como falar de automação sem falar de IA. Hoje em dia é um tema que, acho que em todas as reuniões que eu participo, todas as palestras, sempre tem uma pergunta relacionada a IA. Eu acho que no nosso vocabulário, né? Acho que se você não vai trabalhar durante o dia, um sábado, em algum momento você falou IA. Eu parei. É impressionante. Eu parei para reparar isso outro dia. Eu falei, no almoço, pessoal, IA. É isso, né? Virou parte mesmo das nossas conversas e das discussões, sendo em trabalho ou não. Né? E de todas as gerações, né? Então, exatamente. Minha filha fala de IA e a minha avó de 98 anos também fala de IA. Olha, é muito engraçado isso. É. Eu acho que é justamente por isso. Como a adoção está sendo muito rápida e todo mundo querendo utilizar, entender, a confiança gera isso. Então, já faz parte do nosso dia a dia.
Mas voltando à sua pergunta também, sem fugir muito do script. Cara, a gente tem que pensar em diferentes frentes, né? Eu penso pelo menos em 3 frentes quando a gente fala de IA em segurança. Primeiro é utilizar IA para ajudar a proteger as empresas, né? Usar IA nas soluções de segurança. Não tem como me proteger da IA sem utilizar IA, né? É uma guerra de cão e gato aí. Um tem que correr atrás do outro. Então, já tem muita IA embarcada nos produtos da Fortinet e certamente de vários outros players aí. Então, esse é um tema. O outro é como eu faço para proteger a IA. Os clientes estão cada vez mais utilizando os agentes, LLMs sendo criados todo dia, mas a gente precisa proteger essa IA. Senão, ela internamente vira uma brecha gigante. E, de novo, não só de segurança, mas de continuidade de negócio. Eu posso parar uma empresa. A empresa pode deixar de existir em horas, em minutos, né, se tiver uma IA comprometida. Então, tem que ter muita cautela, muito cuidado com a questão da continuidade de negócio das empresas. Né, sem falar dos dados. Né, porque a gente não consegue treinar um agente com dados. A base da IA dos agentes são os dados. Se eu não protejo esse dado se torna público, né? Porque eu estou botando uma série de informações sensíveis ali e não tem nada garantindo essa proteção. Obviamente que hoje já existem guardrails, mas muitas empresas não seguem esses guardrails e não têm soluções específicas de proteção para IA. E o terceiro aspecto é usar, né, esses agentes de IA para automatizar e acelerar, facilitar a operação dos SOCs da vida, dos NOCs da vida, das operações dos nossos clientes. A gente tem essa explosão de novas tecnologias, IA é só um exemplo mais recente que está em hype, mas existem várias outras, gerando uma complexidade cada vez maior para os nossos clientes, que eles precisam de mais soluções de proteção, de segurança. Muitas dessas soluções não são integradas. Existe uma pressão grande dentro das empresas por redução de custo. Como é que eu vou reduzir custo? Como é que eu vou ter menos gente se eu tenho mais produtos, mais soluções de segurança que não se integram? Eu preciso ter uma equipe maior. E eu estou aumentando a complexidade. Então, a gente usar IA para facilitar, para simplificar, para ajudar nessa integração, para entender essa quantidade de alertas, de informações que as empresas recebem a cada dia. É humanamente impossível tratar isso só com uma equipe. Eu preciso de IA priorizando, correlacionando esse monte de alertas, de logs que as empresas recebem, que têm, e priorizando. Por que eu devo tomar uma ação aqui, agora, com esse alerta que eu recebi, e não tomar uma ação, ou não necessariamente preciso tomar uma ação essa semana com esse outro alerta que é muito parecido. Porque ele está correlacionando de onde vem esse alerta, do porquê, qual é a aplicação que está por trás, o que eu tenho de risco nesse alerta e o que eu tenho naquilo. Então, a gente usar IA para isso, a automação para isso, ajuda muito e facilita muito. Por isso que eu vejo sempre três áreas bem diferentes de aplicações de IA e automação, ou predição dentro do nosso universo de tecnologia e de segurança. Eu acho que esses 3 pontos que você colocou, eles foram bem esclarecedores, assim. Não sei se você viu, acho que tem umas 3 ou 4 semanas que houveram algumas conversas privadas de usuários ali do ChatGPT, que relatos pessoais, assuntos sensíveis de pessoas comuns, né? Que foram acidentalmente indexadas por mecanismo de buscas como o Google, né? Isso foi uma matéria que saiu numa revista americana, se não me engano foi a Fast Company, e foram confirmadas pela própria OpenAI, né? Ou seja, acontece, né? O que você acabou de falar, ou seja, imagina que hoje as pessoas têm feito terapia no ChatGPT, né? Isso já virou a IA tá tão dentro dos assuntos fora tecnologia que isso virou uma discussão de saúde. Olha que louco, né? Então você imagina uma pessoa que colocou ali pro ChatGPT algo muito sensível da vida pessoal dela, seja qual for. Isso vazado para, sei lá quantas milhares de pessoas, né? Uma coisa que me assusta muito, né, que a gente falou, essa explosão da utilização do consumo da IA por toda a sociedade, não só por pessoas da área de tecnologia ou da área de segurança, geram esse tipo de vazamento e vulnerabilidade. E o que me assusta alguns médicos falando, diferentes especialidades, que estão usando
um agente de IA gratuito. Nossa. Nas consultas. Ou seja, ele está colocando todos os dados sensíveis dos pacientes, exames. Tudo. Coloca tudo e não é nem pelo menos o pago. É o gratuito. Ou seja, aquilo é público. Eles não têm o entendimento. Essa adoção massiva da tecnologia é ótimo para algumas coisas. Mas, por outro lado, é assustadora e preocupante e gera esse tipo de vazamento. Porque as pessoas utilizam um agente público que aquilo está exposto, é aberto, não tem privacidade. Só que as pessoas não entendem, não conhecem, né? Então a facilidade é tão grande, é tão bom, ajuda tanto, que eles vão usar sem se preocupar com a consequência daquilo, com o efeito colateral disso. Por isso que é um dado que assusta, mas não me surpreende. Porque, né, falando no dia a dia, fora do nosso ambiente de trabalho, você escuta muito esse tipo de coisa, as pessoas usando sem ter essa noção. E às vezes, eu tenho um amigo que é médico, e por isso que surgiu esse assunto no final de semana, foi o seguinte, né? A questão é que esse médico pode comprometer uma instituição de saúde enorme. E ele não está ligado à área de tecnologia. Ele é um médico que tem um acesso à internet, que tem uma IA pública. E se não tiver comunicação entre as áreas, isso que eu falo, né? O médico não deixa de ser um produto daquele hospital, daquela instituição. Então, se não houver uma catequização desse profissional, aí você falou aquilo, né? Tá tudo linkado. Então, se não tiver, os médicos hoje, né? A nossa parte que a gente fala tanto de identidade, começou a virar um vetor para a área de segurança de problema. Sim. Desse hospital ser atacado, tá, mas peraí, a gente tá aqui com tudo certinho aqui, ó. Nosso ambiente de cyber tá com Fortinet, tá com CrowdStrike, tá tudo alinhado. Mas e a ponta que tá usando isso e esses dados vazam? E esse dado tá todo ali, eles usando cada vez mais. E não quero criticar a área da saúde, os médicos. Não é crítica. Na realidade, é conscientização. Na verdade, o que a gente tá falando aqui não é crítica. É um exemplo, mas a gente tem vários outros, né? Sim. Eu tenho vários amigos também, executivos de empresa, que não são da área de tecnologia e que utilizam. Tem que preparar uma reunião para o board, uma apresentação. Ele usa um agente público de IA, coloca o balanço da empresa, coloca uma série de informações. Não são empresas pequenas, são empresas grandes. Porque traz tudo pronto, né? Porque realmente facilitou a vida, muito. definitivamente. Eu vou ter que perder quantas horas, dias preparando a apresentação, aquele slide. Puta, é muito mais fácil. Eu coloco ali, ele já gera para mim. Faz pequenos eu boto os dados, ali. Né, qual vai ser a minha recomendação pro board na reunião. Então, são para todas as áreas. A gente está pegando alguns exemplos pontuais para exemplificar, né? Para quem está assistindo, mas isso acontece muito. Então, esses vazamentos são péssimos para a tecnologia, né? A gente não gostaria de escutar, de saber, mas não me surpreende por isso, porque eu vejo no dia a dia, tanto no ambiente profissional ou pessoal, esse tipo de coisa. Então, é alarmante e acho que a parte boa, né, o aprendizado, é que esse tipo de vazamento vai começar a gerar mais conscientização da população em geral, da sociedade, que é necessária. Com certeza, com certeza. E é isso, né? Veio para ajudar muito, mas a conscientização de como utilizar, eu acho que esse é o mais urgente em todas as conversas que eu tenho tido com amigos próximos aqui, meus e seus, é isso. A conscientização, ela precisa ser urgente. E uma outra coisa que eu acho que me chamou a atenção também, acho que já tem alguns meses, eu assisti uma palestra do Head de IA da Casa Branca, num evento em Washington. Ele foi convidado. Eram poucas pessoas, tinham menos de 100 executivos, mas me chamou a atenção como a Casa Branca, né, o governo americano, fala abertamente da corrida de IA como a nova corrida, como a nova Guerra Fria. Então tem uma disputa, está muito polarizado, né? Eu estou falando isso porque eu estava lá, não sou americano, estava convidado e ele falou abertamente. Mas existe hoje uma corrida, uma disputa pela IA entre nações. Estados Unidos e China estão numa corrida declarada entre eles, né? De quem vai conseguir vencer. E eles entendem que quem consiga vencer vai ter os dados, vai ter toda a informação, enfim. Então isso tem vários níveis, né? A gente está dando exemplos mais do dia a dia, mais corriqueiros, mas isso está num nível já de uma disputa entre nações do futuro, de quem vai ter o poder econômico, quem vai ter o poder. A gente só está falando de China e Estados Unidos, né? Coisa pequena. Não precisa preocupar, não pode dormir tranquilo, só que não, né?
Ana, a gente está terminando, papo gostoso. Acho que eu ficaria aqui um tempão com você. Mas aí, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho. Hoje a NV7 é uma grande parceira aí da Fortinet e a gente tem falado muito de cloud, a gente tem falado tudo isso que a gente tratou aqui, pouquinho, né? Porque é um assunto muito amplo, né, gente? Então, a gente conseguiu trazer um pouco. A gente ficaria 2, 3 horas aqui e partiria esse podcast em umas 3 ou 4 partes, né? Em episódios. Mas visão de Fortinet, essa sua visão de mundo de cloud, né? Brasil aqui, toda a parte de América Latina, Canadá. Como que você vê hoje a maturidade do Brasil neste sentido, né? A gente falou que empresas que vão, que vêm, mas falamos de empresa de energia que você falou que vê como cyber. Mas na minha opinião, e é uma opinião da Cássia, que a gente ainda está longe dessa maturidade de cloud, de AI. Então, o que é a Fortinet? O que é a equipe do Venâncio? E aí, com o Forte Sinap agora e tudo isso que a gente tem falado e oferecido para os nossos clientes, me dá uma visão hoje da Fortinet para que a gente possa falar para os nossos clientes assim, como que vocês estão vendo, como é que está sendo essa catequização e como é que você vê essa maturidade no mercado brasileiro? Eu costumo dizer que o Brasil, eu não vejo ele nem como um dos países mais maduros, mas também não está lá na retaguarda. Eu vejo o Brasil no meio. No meio do caminho. Né? Você tem... De novo, aí a segunda pergunta sempre é o porquê. Mas eu vejo o Brasil ali no meio do caminho. Eu vejo países, por exemplo, como a Colômbia, com uma maturidade muito maior de segurança e segurança em nuvem do que o Brasil. Olha só. Então, a conversa com os clientes é diferente, as tecnologias que eles utilizam é diferente. Não que os tipos de ataque não sejam. E alguns dados, né, acho que colaboram com isso. Agora que eu estou pensando, não tinha pensado nisso antes, mas essa semana a gente divulgou que nos primeiros 6 meses desse ano, o Brasil sofreu mais de 315 bilhões de ataques. Nossa. Só o Brasil. 315 bilhões. Bilhões. A América Latina inteira foram 370 e poucos bilhões. O Brasil representou quase mais de 80%. De todos os ataques à América Latina foram direcionados ao Brasil. Por que isso acontece? Muito porque quem está atacando quer ter sucesso. A pessoa não quer atacar onde não vai ter, né? Trazendo então, de novo para a vida real, o ladrão que vai assaltar uma casa, ele quer ter sucesso nesse entrar na casa. Então, essa enxurrada de ataques e é um comportamento diferente de alguns anos atrás. O Brasil, desde que a gente começou a fazer, né, o FortiGuard, que é o Instituto de Inteligência e Pesquisa de Ameaças da Fortinet, mudou completamente. O Brasil, acho que era menos de 50% alguns anos atrás na América Latina em volume de ataque. E hoje já é em torno de 80%, não tenho o número exato. O Brasil é o 5º no mundo. Eu lembro desse dado, esse é um dado de 24. Mas eu sei que foi uma palestra que eu dei, e eu sei que o Brasil é o 5º país no mundo que sofre mais ataques. E eu lembro que em 23 para 24, que foi esse dado, foi um custo para o Brasil de 48 bilhões em resgate, né? Só de resgate. Só de resgate para pagar para os criminosos. Né? Por isso que fica essa dúvida, assim, será que de 23 para cá melhorou? Por isso que eu quis colocar essa pergunta para você. E o custo é gigantesco, né? Isso é só no resgate, sem falar reputação de marca. Tô falando só dinheiro saindo do caixa. É difícil até de estimar. Mas, então, o Brasil acho que é muito atacado, óbvio, pelo tamanho do mercado, da economia, das empresas, mas porque esses ataques têm sucesso. Eles não vão ficar atacando onde não tem sucesso. Então, eu acho que a Colômbia tem uma maturidade maior, mas o Brasil está ali no meio, um pouco parecido com o Chile. O Canadá também, eu tinha uma perspectiva, né? O Canadá é o país, para mim, mais recente. Eu trabalho com o Canadá, acho que há 3 anos só, diretamente envolvido com a operação. Eu esperava um país também com a maturidade maior, mais próximo dos Estados Unidos. Eu vejo o Canadá até um pouco atrás do Brasil. Olha só. Eu acho que o Brasil tem uma maturidade um pouco maior, ou próxima à do Canadá, mas atrás, principalmente de Colômbia, que eu coloco entre todos os países que eu trabalho como o número 1. Olha só, eu não imaginava a Colômbia. Nessa maturidade. Um dado interessante. São alguns segmentos, como financeiro na Colômbia, heavy user de todas as soluções de segurança. Caramba.
há algum tempo, o nível da conversa dos executivos, o entendimento, a conscientização é muito grande. E né, por que isso acontece? Na minha visão, as regulamentações. Né? É um país que apoia muito a tecnologia, é muito aberta à adoção, tem uma série de incentivos para consumir tecnologia lá. Então, essa regulamentação com incentivo, eu acho que ajudou as empresas na Colômbia a ter essa adoção mais rápida e essa conscientização de tecnologia e, consecutivamente, de segurança também. Legal. Venâncio, que papo gostoso. Muito obrigada por ter você aqui com a gente. A casa está aberta. Quando você voltar aí do Canadá, próxima vez que você estiver em São Paulo, por favor, venha nos visitar. Recado final aí para o nosso público de tudo isso que a gente falou. Resume para mim aí. Hoje não vou ser eu que vou resumir, né? Meu convidado é muito especial, então nós vamos finalizar esse podcast do Bit a Byte hoje com... Nunca fiz isso antes, hein, Venâncio? Responsabilidade. É a primeira vez que eu peço para um convidado fechar o podcast. Recado final depois desse nosso bate-papo, Venâncio. Primeiro, muito obrigado. É um prazer participar do podcast. E realmente, passa muito rápido o tempo. Né? A gente olha, acabou o tempo ali. Mas algumas horas aqui conversando, flui muito, muito bem. E a mensagem final é que a Fortinet, né, e assim como outros players, a gente está muito focado nessa questão de continuidade de negócio. A gente quer ser visto e ajudar o nosso cliente não como fornecedor de tecnologia, fornecedor de segurança, né? Como um parceiro para a continuidade de negócio dessas empresas. E quando as empresas entenderem isso, eu acho que a gente vai aumentar essa maturidade de segurança on-premise, híbrido, multi-cloud do Brasil. Né? Existem já tecnologias que estão maduras, como o KNAP, que a gente mencionou aqui algumas vezes, que vão ajudar fim a fim essas empresas. Né? Desde o momento que você esteja criando um código, utilizando uma livraria, uma biblioteca para criar esse código, até essa aplicação em runtime, em produção, utilizando muita IA. A gente falou bastante de IA também. Sim. Então, várias soluções que já utilizam IA há algum tempo. Então, acho que isso está pronto. A gente tem isso disponível junto com a NV7 a fornecer para os nossos clientes. E não se esqueçam de proteger os seus agentes de IA. Não é deixar de utilizar, vai ser utilizado. Sim. Isso não é um caminho sem volta. Utilizem, mas com consciência, com essa preocupação de garantir a segurança, a proteção desses dados, a proteção desses agentes é fundamental. E, se eu posso encerrar, Vai encerrar, o encerramento deixar é aberto seu. Também o convite, né, para quem está assistindo, se quiser ter um papo conosco, tanto a NV7, Fortinet, para a gente seguir aí, seja na segurança, falando de IA, falando do que vocês quiserem, a gente está aberto para seguir esse papo aí individualmente com cada um de vocês. E obrigado mais uma vez, um prazer estar aqui. São testemunhas, melhor encerramento do Bit a Byte até agora. Vou deixar o LinkedIn do Venâncio ao final aqui do nosso episódio também. Vale a pena conhecer o currículo desse cara que entende absolutamente de tudo. Acho que vocês perceberam isso aqui nesse bate-papo. Até o próximo Bit a Byte.